Pessoal, boa tarde a todos. Peço licença para falar aqui da tribuna, pois na habitualidade da docência, a gente se habitua a sempre estar lecionando de pé e o hábito nos condiciona, né? Então acaba que a gente fica um pouco condicionado a falar sempre de pé. Boa tarde especial a toda a mesa, na pessoa do nosso querido amigo Rodrigo Pacheco, né? Parabenizo pelas palavras, pelo trabalho desempenhado. Vamos estar juntos lá no dia 19, lá na nossa faculdade, lá em Montes Claros. Então, andando sempre juntos, a gente vai aprender muito. E daqui uns dias, né, vamos estar juntos e muito mais. Seus projetos estão sendo muito bem recebidos lá por Montes Claros, região. Tive uma conversa com o Cristiano Cruz e estamos endossando, sem sombra de dúvidas, todos os projetos. Parabenizo a todos pelo dia de ontem, pelo Dia da Mulher, porque, na verdade, todos nós devemos nossa vida a elas, e por elas é que esse mundo é tão bom de se viver. Então, parabenizo a todos pelo dia de ontem. Não vou delongar muito nas previedades, considerando que nosso tempo regulamentar é de 20 minutos, e logo mais temos outro painel aqui. Pessoal, o tema que nos foi proposto foi o empreendedorismo na advocacia, como diferencial competitivo na carreira do jovem advogado. Para começar a falar, então, de empreendedorismo, eu prefiro que nós situemos o contexto do empreendedorismo no contexto de mercado da advocacia. Se nós sabemos todos que nós temos mais de 1.100.000 advogados no Brasil, temos mais de 120 mil advogados em Minas, Juiz de Fora, talvez algo mais de 4.000, algo próximo a isso, 10 mil advogados, então a coisa é mais concorrida ainda. E o que nos chama a atenção é que, a princípio, a técnica é condição de existência no mercado. Ser um bom advogado, isso é condição sine qua non para que permaneçamos no mercado. Então, a pergunta é: quais são outros fatores que nós podemos agregar à prática técnica da advocacia para que alavanquemos nossas carreiras com a maior celeridade possível? Entendemos que o empreendedorismo, sem sombra de dúvidas, é uma importante ferramenta. E talvez não apenas uma ferramenta, como um proceder, uma forma de vida. Me chama mais ainda a atenção, além da competitividade do mercado, a quantidade de players nesse mercado, temos ainda hoje inúmeros aplicativos que concorrem conosco. Nós temos, por exemplo, aquele site cancelou.com, que se presta a peticionar, entre aspas, fazer um intercâmbio direto, a comunicação com as empresas de linhas aéreas, quando haja havido extravio de bagagem, atraso de voo, overbooking. A pessoa simplesmente se habilita lá no site, faz seu cadastro e chega para a companhia aérea, que pode ou não fazer uma proposta de acordo, havendo acordo, não há processo, e sem advogado. Então, nós ainda temos uma gama infinita de outras ferramentas que concorrem conosco. Outros exemplos, como o Sem Processo, que é um outro site também que busca resolver processos sem intervenção ou de judiciário ou de advogados. E algumas expectativas, considerando as projeções de cada dia mais, do surgimento cada dia maior de aplicativos paralelos à prática da advocacia, há uma previsão que até 2030, talvez 70% dos espaços, das cadeiras disponíveis para advogados sejam extintas. Nós já temos escritórios em São Paulo que já reduziram a metade de seu corpo jurídico, trocando a produção por aplicativos, por exemplo, o IBM, o Watson, né, que consegue programar e consegue cruzar informações. E o mais preocupante, pessoal, imaginem os senhores, que uma coisa que nos dá muito valor na advocacia é, além de produzir o conhecimento técnico que carregamos, é também conhecer os caminhos. É saber como determinada turma, determinada câmara, determinado tribunal pensa e coordena sua forma de se posicionar em determinadas matérias. Agora imaginem que nós temos uma limitada capacidade de aglutinação de informação. Pense que nós temos uma limitada capacidade
de compilação de tudo isso em todos os tribunais, imagine que é muito razoável que um computador compile todas as jurisprudências, todos os julgamentos, com informações como de todos os juízes, de todos os agentes daquele processo, e comece a nos dar, então, direções como essa ação em tal comarca, a tendência é essa, o melhor argumento é esse. Recentemente, um cliente que mexe com tecnologia me procurou perguntando se eu achava que era interessante um aplicativo que ele está desenvolvendo para fazer recursos de trânsito via o sistema Watson lá da IBM. Na verdade, eu falei que a ideia dele é linda, que ele vai ganhar muito dinheiro, mas achei horrível para a gente, porque nós vamos perder muito mercado para quem advoga nessa parte de trânsito. E é nesse contexto que eu os convido a pensar, então, o empreendedorismo na advocacia. Pensar um mercado cada dia mais competitivo, um mercado cada dia mais seletivo e um mercado que as informações disponíveis estão livres para todos, não apenas para nós advogados, né? Pensando que nossos clientes cheguem em nossos escritórios já com informação bem mastigada, a ponto de cliente já chegar no escritório e tirar a jurisprudência do bolso. Não, mas eu já olhei a jurisprudência, o Tribunal de Minas já está falando assim. E o rapaz era formado em Ciências Sociais, não tinha nada a ver com direito. Ou seja, não basta ser só bom, tem que ser ótimo, tem que ser muito bom, tecnicamente. E agora vamos a mais. Vamos pensar como com a atuação empreendedora nós possamos alavancar nossas carreiras. Meus queridos, falando de empreendedorismo, diria que no mínimo 3 correntes se destacam, né, na produção aí da área de administração. E a primeira delas traz que o empreendedorismo seria essa capacidade de idealizar, executar, planejar projetos. Ótima, né, uma teoria interessante, mas convido a que visitemos outras. Uma outra teoria nos traz que empreender nada mais é do que correr riscos calculados. O que bem verdade é, pois, a partir do momento que a gente escolhe se vamos entrar com uma determinada ação, se vamos elevar demais o valor da causa, correr o risco de ter uma sucumbência e pagar honorário sucumbencial para o outro lado, se nós vamos denunciar a lide, talvez achando que nós vamos, mesmo sabendo que podemos ganhar a causa, vamos denunciar ou não e vamos poder pagar honorário sucumbencial para outra parte, tudo isso é um risco. E esse cálculo desse risco é certamente empreender no processo. Mas o pensamento empreendedor que eu quero trazer, sem nenhum desprestígio às demais correntes, é a corrente que fala que empreender, na verdade, é uma postura. Empreender, na verdade, é uma forma de proceder. Não é uma grande ideia que alguém teve um dia, surgiu uma maravilhosa inspiração, teve um ótimo negócio e isso é empreendedorismo. Certamente também o é. Mas o empreendedorismo, que eu busco trazer para os senhores, é um hábito, é uma postura. Isso é do bom dia ao boa noite. Isso é a todo instante. É na nossa presença aqui, é na força de vontade dos senhores de virem a uma conferência, participarem de palestras, participarem de temas. É tanto uma postura que ontem me aconteceu algo muito interessante que eu quero compartilhar com os senhores. Durante o show dos Titãs, veio um advogado e, olá, tudo bem? Me deu um caloroso boa noite. Eu falei, devo conhecer e não lembro. Eu, boa noite, deu um abraço. Ele virou e falou assim, você é do interior? Eu falei, sou. Ele, você tem processo na segunda instância? Eu falei, tenho. Ele, meu cartão. Eu advogo só na segunda instância, precisando de mim, assim. Ele tá mais que certo, esse cara é maravilhoso. Se não me engano, Silvio Magalhães. Esse cara está mais que certo. Se ele falar isso com 100 pessoas e uma o contratar, valeu a pena. E se nenhuma o contratar, valeu a pena porque ele descobriu que essa forma não funciona. Valeu também. Vai valer a pena. O importante é validar. Olha, eu tenho uma ferramenta disponível. Se ela é boa, repita-se. Se ela não é boa, não vou repeti-la. E digo mais. Às vezes a gente acha que empreender é uma coisa distante da gente, aquela coisa longínqua, só Steve Jobs, né? Ou Warren Buffett lá. Não, só esse pessoal que é empreendedor. Não. Empreender é pertinho da gente. Só que se a gente não tiver a capacidade de inventar, copie. Por que não? A questão é não ficar parado. Pensa comigo.
se eu não tive uma grande ideia para como alavancar a minha carreira na advocacia, e eu olho para o meu vizinho de porta e ele está muito bem. Se ele tem alguma coisa que ele está fazendo que eu ainda não faço, qual o problema de eu copiar? Isso para mim é empreender. Ou seja, estou dizendo que, inclusive, copiar também é empreender. Empreender não precisa ser necessariamente inventar. Ou seja, empreender é uma busca incessante por uma transformação. Transformação de todos aqueles anseios que nós buscamos soluções. Seja na nossa carreira, seja nas finanças pessoais. Ontem nós conversávamos com o pessoal de Sete Lagoas sobre gestão financeira na parte do escritório, que tive a honra de ter grandes aulas com a nossa doutora Juliana Pacheco, e falando sobre gestão financeira, e o pano de fundo era: não pense em gerir seu escritório financeiramente. Pensa primeiro em gerir suas contas pessoais. Você sabe exatamente a sua média do que você ganha, você projeta quanto você pode gastar com investimento, você projeta quanto você pode gastar na viagem, você já sabe, quero viajar daqui a um ano, uma grande viagem internacional. Você tem uma projeção? Tem plano? Se você fizer isso na vida pessoal, você faz no escritório. Só que a gente quer fazer só no escritório, a gente quer revolucionar a nossa carreira, mas esquece que isso é nosso, isso é um procedimento interno. Daí eu dizer aos senhores que dessas 3 correntes que eu lhes trouxe em relação ao empreendedorismo, para mim a terceira, que traz a mudança de postura, será mais importante. Porque essa mudança ela não pode estar apenas nos nossos escritórios, não pode estar apenas na nossa atuação no judiciário, não pode estar apenas na atuação com o nosso cliente. A partir do momento que estamos imbuídos desse sentimento de empreendedor, nós o fazemos em todos os lugares. E além da vontade, da coragem, da iniciativa, da desenvoltura de ideias do empreendedorismo, eu ainda falo com os senhores que empreender também é botar muita mão na massa. Sempre percebam, a minha intenção é que os senhores entendam que o empreendedorismo está dentro do bolso da gente, está dentro do coração da gente, está do lado da gente. Não é jamais uma ideia milagrosa. Certa vez nós fizemos um planejamento numa empresa lá em Belo Horizonte, uma projeção de caixa, de vendas, e planejamos o que seria a nossa expectativa de receita. Falamos, vamos agora contratar um consultor para que ele valide ou não, né, esse projeto. A gente já tinha feito, tinha um mês de execução. O consultor chegou, nós mostramos o planejamento e ele, não, muito bom, isso aqui, não, perfeito. Vocês vão conseguir fazer isso? Ó, lindo, isso é perfeito. O mercado é desse tamanho? É, ótimo. Aí nós falamos, mas e aí agora? O que está faltando? Ele, TBC. Com TBC vocês resolvem tudo agora. O planejamento está feito, com TBC agora resolve. Mas o que é TBC, digníssimo? Tirar a bunda da cadeira. Vocês estão aqui planejando, muito empreendedor, muito conversado, muito cheio de ideias. Mas cadê? Vamos embora fazer isso. Aquela velha historinha de que o ótimo é inimigo do bom é verdade. Um ótimo planejado não vale nada. Mas um bom executado, você está doido? É disso que nós estamos precisando. Que seja até um ruim. Né? Um ruim, como dizem os senhores, se não valer para uma conquista, vale para você saber que aquela ferramenta não funciona. Pelo menos ser válida. Ou seja, a partir do momento que nós, enquanto jovens advogados, entramos no mercado, nós temos colegas com 50 anos de experiência, 30 anos de experiência, além de terem conhecimento e bagagem, tem clientes que endossam seus nomes, que reverbera sua atuação, que dialoga com terceiros, contando de quão bom profissional é aquele advogado, nós chegamos sem ainda tudo isso. E nós temos que romper essa barreira o mais rápido possível, se possível, né? Porque nós temos uma ansiedade tremenda de que fazer tudo mais rápido, e eu concordo com isso, eu padeço desse mal de ansiedade. E aí, reitero para os senhores, tem como. É muito possível, é muito plausível e é factível. Mas para isso, talvez eu repetisse o conselho lá desse consultor. Primeiro, TBC, é boa a mão na massa, é tirar a bunda da cadeira. E isso inicia, tirar a bunda da cadeira para projetar, para planejar. Então, um colega aqui de Belo Horizonte, e o pai dele é de Montes Claros. E eu, na verdade, sou natural de Montes Claros, tá? Não me apresentei. Sou natural de Montes Claros e tenho uma frequência em Belo Horizonte. E esse colega, ele é natural de Montes Claros, mas reside em Belo Horizonte, já advoga lá há 10 anos, se eu não me engano.
E eu falando com ele, moço, tem mercado em Montes Claros para você. Se eu fosse, eu voltava. Eu sei que tá bom em BH para você, mas Montes Claros é bom. Ele falou, não, moço, é muito difícil, é muito difícil. Eu falei, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Como o pai dele é de lá, um cara bem conhecido, eu falei, fala com seu pai para marcar 4 visitas para você, uma sexta-feira. Você sai daqui e vai lá. Se você não fechar uma das 4, seu pai marcar, obviamente, porque né, o pai já sabe quem vai marcar. Se você não fechar uma, eu te dou um cliente. Para te provar, eu estou te garantindo, mas tem que fazer. Não, moça, é difícil, lá está distante. Não está distante. É só marcar e ir. Só marcar e ir. E falo. E hoje chegou um nível, outro dia eu fui visitar um cliente em Belo Horizonte, que é corretor de bolsa de valores de ações. Na verdade, se tornou cliente, né? Não era cliente, foi para prospectar o escritório. E eu conversando, achando que eu estava dando uma aula de direito, achando que eu estava brilhando na minha apresentação. Ele falou, não sei se você sabe, mas eu sou advogado também. Eu falei, não, mas você não é corretor. Não, eu sou bacharel em direito, passando para o OAB, mas não quis exercer. Ou seja, até nosso cliente às vezes é advogado. Às vezes até ele sabe, tanto quanto a gente. E aí, caminho para a conclusão. Empreender é, a partir de hoje, entender que nós temos que mudar a postura. E ao mudar essa postura, mostrem para os seus clientes que eles têm que ganhar mais que você. Se o seu cliente vai te pagar 5 mil fixo mensal, você tem que mostrar para ele que ele vai ganhar 50 com sua atuação mensal. Essa mudança revoluciona, porque quando você mostra para ele, faz a conta, não para de falar que o direito, processo civil, ainda não foi citado, e que a citação vai para o meio de carta precatória, e ele não quer saber o que é aquilo, ele só quer que você resolva o problema dele, mostra para ele o que ele quer. Ele quer eficiência, tempo e dinheiro. Mostra para ele que você vai ser rápido, eficiente, dedicado e que ele vai ganhar muito mais com sua presença. Argumentos empreendedores levam a soluções empreendedoras e levam a alavancagem empreendedora das nossas carreiras. Mostrando isso, faço assim, e até onde me conta tem dado certo, que todos nós vamos crescer muito juntos. E deixo, para concluir, meus ouvidos, meus e-mails, meus WhatsApps, de portas abertas a todos os senhores, para que a gente possa dialogar, porque seria demasiadamente prepotente da minha parte achar que eu sei empreender. Na verdade, eu aprendo todo dia. E eu mais aprendo é trocando ideia com os outros. Quando me perguntam, o que você acha disso? Eu falo, ótimo, vou copiar também, por que não? Então, se possível, me ajudem a empreender também. Me deem ideias, vamos debater ideias, vamos crescer. Agradeço a atenção de todos e, como dizem, né, a palestra tem que ser igual biquíni, né? Extensa para cobrir o básico e curta o suficiente para gerar curiosidade, né? Então, como um bom biquíni, eu agradeço a presença dos senhores, agradeço a atenção dos senhores, agradeço a oportunidade da diretoria do AB aqui na pessoa do nosso querido Gustavo Chalfon, amigo Sérgio Leonardo e o Fabrício Almeida. Desejo para os senhores ótimos trabalhos e uma carreira extremamente empreendedora. Tá? Uma boa tarde aos senhores.